Olá pessoal, muito bem-vindos, canal Quadrinhos e Companhia, e começando mais um programa de conteúdos para vocês. E o objetivo do programa de hoje é apresentar um personagem para vocês chamado Ned Ellis. Isso mesmo, Ned Ellis. Talvez vocês não conheçam. Há pouco tempo atrás é que eu vim conhecê-lo, né? Me despertei um interesse por ele e venho trazer para vocês hoje. É o mais conhecido como Mágico Vento. Isso mesmo, pessoal, porque nem só de Tex vive os colecionadores, né? Vocês sabem que eu sou muito fãzaço de Tex e esse canal aqui ele dá uma ênfase maior para o Tex, tá? Acredito que sempre vai ser assim, mas claro que o objetivo não é falar só sobre Tex, tá? Isso eu sempre deixei muito claro para vocês, mas quando a gente iniciou o canal, a carência de conteúdos de Tex no Brasil era muito grande. Então o objetivo do canal sempre foi trazer isso. E hoje eu observo que tem muita gente falando de Tex por aí. E eu me sinto muito feliz por isso, e quanto mais tiver, melhor será. Eu raciocinando, né, sobre este assunto, eu percebi que os colecionadores, normalmente, de uma forma geral, eles são mais introspectivos, muitas vezes são mais reservados, né, e procuram não expandir isso, não trazer isso, mas isso tem se revertido mais ultimamente. Muitos colecionadores famosos têm criado aí os seus canais de YouTube e trazido informações que são verdadeiras informações culturais e importantes aí para o público aí que curte esse tipo de entretenimento, né, pessoal? E eu, claro, vou continuar sempre dando uma cobertura especial para o Tex, mas é objetivo meu, sim, na medida que eu tiver mais tempo, mais condições aí de organizar os programas, trazer outros personagens também, tá? E hoje vou falar um pouquinho sobre o Mágico Vento, sobre o Ned Ellis. E também tem pedidos aí no canal, né? O pessoal tem me pedido para falar também de outras coisas de faroeste também, né? Então vamos tentar então atender vocês também aí. Um abração a todos vocês que comentam aí no canal, tá, pessoal? Por favor, comentem sempre. Muitas vezes vocês vão dar uma sugestão assim, faz o programa disso, faz o programa daquilo. Muitas vezes fica o desejo grande, e vocês têm razão, né? Tem que ter os conteúdos, tem que ter os programas, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. Qual é a maior dificuldade que temos, né? É aquela questão assim de produzir os programas. Um roteiro às vezes é fácil, às vezes até mesmo no trabalho, você está trabalhando ali, pega um papelzinho, anota a inspiração que você tem para o programa, dá uma anotada assim daqui, dali, depois você acrescenta mais alguma coisa. Mas a grande dificuldade é você reservar um tempo para fazer a gravação, fazer a edição, fazer um conteúdo legal que no final vem aqui para o YouTube de uma forma interessante para vocês assistirem, né? Não simplesmente jogar alguma coisa para dentro do YouTube para dizer, eu tenho mais um vídeo no meu canal, né? Não é esse o objetivo, mas é trazer aqui uma conversa, às vezes um pouco limitado o conhecimento, né? Mas sempre da melhor forma possível trazer para vocês, ok? Muito bem, pessoal, nós vamos então conversar sobre este personagem, Mágico Vento, que aqui no Brasil, quem tem os direitos autorais dele é a Mitos, né? Porque é da Casa Bonelli italiana. Então é um personagem, digamos, alternativo em relação ao Tex. Claro que para mim, como fã texiano, Tex maníaco, não tenho a intenção assim de comparar e dizer se é melhor ou não, tá? Seria uma covardia, e óbvio que eu diria que o Tex é melhor, né? Mas não é a intenção dessa, tá? Não é a intenção. A minha intenção é falar um pouquinho desse personagem, trazer aqui para vocês, para vocês terem uma noção do que se esperar se vocês tiverem interesse em ler este personagem, em busca deste personagem. Muito bem, ele foi aqui no Brasil, ele saiu pela editora Mitos 131 edições, de 2002 a 2013 nos formatinhos, tá? Nesses semelhantes ao Tex, com número de páginas em torno de 100 páginas aí mais ou menos. Tá? Então cada edição a princípio uma história, não sei dizer agora para vocês, porque eu tenho muito poucas dessa coleção aí, se haviam sequências das histórias, se uma continuava nas outras. Até peço para os fãs de Mágico Vento colocarem nos comentários se todas elas são histórias fechadas ou se há continuidade, a exemplo de Tex, tá? Então em 2013 então, foi parada a coleção. Na Itália continuou mais tempo naturalmente, mas aqui no Brasil foi parado, a Mitos parou muitos personagens, né?
E agora em 2017 voltou com o Deluxe, tá? Com edição de luxo. Saiu Fort Gust, tá? Em 2017 e agora em março de 2018 saiu outra, a número 2, com a história Lei de Caridade. Então temos 2 edições aí de Mágico Vento. A princípio, né, vão sair 4 edições, pela informação que eu tive. A Mitos está fazendo uma série de testes aí com os personagens, esses outros personagens da Bonelli, para ver como é fazer uma sondagem do mercado. Então, estava fazendo com os outros, o Dylan Dog, o Nick Ryder, o Nathan Never e também o Martin Mystery, né? Esse ano, minisséries de 4 edições, com 4 números, para fazer um teste também. E acredito que esteja fazendo com Mágico Vento através dessas graphic novel luxuosas aí. E nessa número 1 aqui, o Fort Gust, eles colocaram a número 1 e a número 2 lá dos formatinhos. São as histórias agora colorizadas, né? Em formato gigante e também com papel couché, enfim, qualidade bem semelhante àquelas edições lá do Tex gigante, encadernado em cores. A única exceção é que esse aqui um pouquinho menos de páginas, tá? Um pouco menor o número de páginas. Questão de umas 30 páginas a menos, 30, 40 páginas a menos. E também, mas o preço também ele saiu mais barato que aquelas edições luxuosas do Tex, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês aqui dentro esta história. Vamos lá, vamos mostrar a edição para vocês e falar também um pouquinho do personagem. O nome então Mágico Vento é um nome indígena dado ao Ned Ellis, que era um soldado, né? um oficial do exército americano, e que ele sofreu um grave acidente, tá? Ele sofreu um grave acidente numa explosão de um trem e ficou entre a vida e a morte. Como vocês podem observar, ficou entre a vida e a morte. Ele foi salvo aí por um xamã, por um indígena, e ele conseguiu então sobreviver e viveu aí um período dentro de uma aldeia indígena dos Sioux, e acabou então sobrevivendo. E nesse acidente ele ficou com uma espécie de pedaço, uma fagulha de metal, uma lasca de metal, algo assim parecido, dentro do seu cérebro, da sua cabeça. E esse evento, né, essa situação, vai fazer com que ele no futuro ele tenha algumas visões, algumas coisas assim, tornando ele uma pessoa especial, digamos, nesse sentido. E diante disso, então, ele acaba ganhando uma admiração maior dos índios por este fato, né? Achando que ele realmente é um xamã, uma pessoa, digamos, com poderes especiais. Então, nós sabemos aí pela cultura indígena, né, que esse tipo de pessoas ganham uma admiração maior aí dos índios. E conforme vai então se desenvolvendo as histórias, não somente nessa história primeira aqui, mas nas outras, vai se vendo então, se mostrando assim o que ocasionou o acidente, o passado dele. Tanto é que quando ele explodiu, quando ele sofreu o acidente lá, quando explodiu o trem, ele ficou sem memória. Então, no decorrer dessa história que ele conhece um outro personagem, né, o parceiro dele, um jornalista, Willie Richards, que chamam ele de Poe por causa da sua semelhança com o escritor Allan Poe, Edgar Allan Poe. Então ele é um jornalista e é escritor também. Então, com a semelhança, claro que aqui
o roteirista ele faz então uma homenagem a este escritor, provavelmente é fã desse escritor, então traz dentro dessa HQ uma homenagem ao Edgar Allan Poe. Então esse jornalista, ele se conhece, né? Ele e o Ned Ellis, o Mágico Vento no caso, e acabam então vivendo algumas aventuras junto, e a princípio, pelo que se pode observar, vão ser os grandes dois parceiros das sagas de Mágico Vento, tá? Aqui então, conforme eu disse para vocês, essa história ela meio que traz uma origem de Mágico Vento, uma origem, não a origem dele jovem, digamos, mas a origem do personagem em si, como se deu a origem, a criação do personagem, pelo fato de ser sobrevivente, ter essa lasca de metal dentro do seu cérebro, de ter vivido com os índios, de ter adquirido, digamos, esse poder aí de prever algumas coisas do futuro, algumas visões futurísticas e tal. Então, essa história ela narra então o nascimento do personagem. Claro que futuramente, provavelmente nas outras histórias haverão outras situações que expliquem o passado aí do soldado, né, do oficial Ned Ellis, tá bom, gente? Então nessa HQ inicial aqui, nesse encadernado, nós temos Fort Gust como sendo a primeira história do Mágico Vento, e depois nós vamos ter também uma segunda história, que é o número 2 lá do formatinho. Segunda história, com o nome da história, Garras. Tá? Agora vamos falar um pouquinho aí dos criadores. Tá? O Manfredi, Gianfranco Manfredi, é o criador, o texto, tá? O roteirista. E aí nós temos nessas primeiras edições aqui o Ortiz, que é um grande, já um desenhista também aí da Bonelli, e trazendo aqui essa primeira edição de um Mágico Vento. O Ortiz, ele desenhou vários techs aí, tá, gente? Então ele é muito gabaritado para fazer os desenhos da Bonelli. E na segunda história, Garras, nós temos então o Manfredi no texto e o Barbati e o Ramela nos desenhos, tá? No desenho. São duas histórias boas, tá? Bem interessante. E ela, fazendo um pequeno paralelo com o Tex, tá? Ela traz assim um pouco mais da cultura indígena, tá? Das suas superstições, principalmente indo para o lado assim um pouquinho leve, pouquinho assim de horror, terror, tá? Se comparar com o Tex, porque no Tex nós temos também, o Tex ele é até inclusive chefe dos navarros, né, dos índios, mas a gente vê muito pouco da influência da cultura indígena nas histórias do Tex, assim, em termos de costumes, de ideias assim sobre religião e coisa. Temos sim, não estou dizendo que não temos, mas aqui nós temos bem mais, tá? Então tem muita, a própria HQ em si, ela vai assim para um lado assim mais sombrio em alguns momentos, né, trazendo algumas crendices, alguns medos dos índios, né, algumas, entre aspas, assombrações e tal, e é claro, misturando tudo isso com uma trama bem interessante dos, digamos, civilizados aqui, das pessoas da época lá, dos interesseiros, dos grandes empresários de ferrovia e outras coisas, do desenvolvimento, da desbravação, né, do oeste americano, né, ou das regiões americanas lá, não necessariamente do oeste, tá? Então nós temos muitas coisas interessantes, temos uma trama bem legal. Eu li essas duas histórias contidas aqui e já li também alguma outra esporadicamente, porque eu tenho, como eu disse para vocês antes, eu tenho muito poucas edições dados os formatinhos da Mitos, mas já
havia tido contato com esse personagem em outros momentos, e aqui eu pude fazer então, além de ler as histórias, dar uma pesquisada, dar uma estudada, dar uma analisada mais profundamente, e quero dizer a todos vocês que essas histórias bem legal, tá? Mesmo que você seja super fã de techs, acredito que você vai gostar, ou principalmente para esses super fãs de techs, aí mesmo é que vão gostar, porque tem muitas coisas bem interessantes aqui relacionadas aí ao faroeste. Muito bem, pessoal, então aí apresentando o Mágico Vento para vocês, é um personagem bem interessante, tá? Eu recomendo, se você tem alguma dúvida, ainda não conhece, dá uma pegada aí no Mágico Vento para dar uma lida em alguma história, acredito que você vai gostar também, tá? Então são algumas histórias bem interessantes, tem um pano de fundo, digamos assim, que propõe as histórias, que eu achei bem legal também, tá, gente? Então tá, espero que vocês tenham gostado e, por favor, tá, gente, fiquem bem à vontade para comentar aí embaixo, diga se você é um grande colecionador de Mágico Vento, se você gosta mesmo, ou acrescente alguma coisa a esse personagem, de repente alguma coisa que eu me equivoquei aqui, por favor, sinta-se bem à vontade para me corrigir, tá, gente? Então tá, muito obrigadão aí pela sua companhia no programa de hoje e até o próximo.